Olá, pessoal! Estamos continuando a nossa terceira temporada do CesaCast. Se você está acompanhando nossos episódios, você já sabe que o tema educação tem ganhado grande relevância dentro das empresas por diversos motivos. E nesse episódio, falaremos sobre qual o papel da educação na jornada do colaborador, como ela está presente e por que ela é tão importante para o profissional que quer se destacar e ver sua carreira alavancar. Se você é novo por aqui ou não trabalha com a gente, prazer! Vale contextualizar que nós somos o CESA, um centro de inovação que há quase 30 anos forma as pessoas e potencializa as estratégias digitais de diversas organizações. Isso e muito mais após a vinheta. Vem que tá show! Meninas, sejam muito bem-vindas. Uma mesa toda formada de mulheres potentes e que são mega referências aqui no CESA. Quero muito dizer aqui que a gente, quando tem as nossas pessoas convidadas, né, eu sempre fico muito feliz porque a gente tá fazendo esses convites para as pessoas colaboradoras do CESA. Daqui a pouco vocês vão ver que também tem pessoas externas chegando aqui para conversar com a gente. Adoro quando tem pessoas do capital humano, como o Leiloca aqui, que é minha parceira do time de educação corporativa dentro aqui do nosso capital humano. Mas eu tô aqui naquela emoção maravilhosa. E tá conversando quase com uma podcaster, que é a Dona Jana Branco. Eita, não crie expectativa, viu, minha gente? Queria pedir para vocês se apresentarem, para os nossos ouvintes conhecerem melhor vocês. Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, para quem nos vê também. Eu sou Jana Branco, sou uma designer, nascida e criada no Agreste de Pernambuco. Sou de Garanhuns, moro em Recife há alguns anos e tenho, assim, uma grande paixão por pessoas. Então, estou muito feliz de estar junto com o Capital Humano hoje, porque é muito a minha praia. Tenho uma paixão por pessoas, eu acho que é isso que me faz pulsar, é isso que me faz continuar, né? Então, pessoas envolve aprendizado, envolve educação, envolve construção coletiva. Eu acredito muito na construção em rede, então eu pesquiso sobre ecossistemas de inovação. E aqui no CESA, eu sou professora na CESA School, de pós-graduação, de cursos livres, enfim, de N coisas, e atuo como coordenadora de projetos educacionais. Que delícia! Estou bem feliz de estar aqui hoje. Carnavaleira, inclusive. Muito apaixonada por carnaval, louca, apaixonada, bem colorida. Pra quem tá nos ouvindo e não tá me vendo, eu sou uma pessoa muito colorida, tá? Legal, bom. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leila, eu sou aqui no CESA analista educacional da educação corporativa, que faz parte do Capital Humano. De formação, sou formada em letras, sou especialista em design instrucional, especialista em tecnologias da aprendizagem e trabalho com educação desde sempre, em vários nichos. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje também, porque eu já estava ali meio que no making off do CesaCast e é a primeira vez que eu estou aqui dando as caras, então acho que hoje vai ser muito legal. Isso vale super ressaltar que Dona Leila, além de tudo que ela já falou, é a nossa roteirista do podcast, Isso. né? Do nosso CesaCast. Então a gente tá muito emocionado aqui. Eita, arrasou! Eu também. Menina! Arrasamos! E ainda está aqui presencial, né? A Leiloca, ela é de São Paulo, Sorocaba, então Isso. estar aqui também tá sendo muito legal. Bom, vamos, já quem tá falando sobre esse contexto da educação aqui no CESA, queria perguntar aqui pra Jana, a jornada do colaborador dentro de uma empresa, onde é que a educação deve entrar nessa história e por quê? Então, em todo canto, porque na minha perspectiva, a gente tem o trabalho enquanto complemento, né? Então, nós temos nosso desenvolvimento pessoal muito, muito além de uma organização, de uma empresa. E a gente precisa entrar em uma organização entendendo que ela precisa contribuir pra gente e a gente contribuir pra ela. Tem até aquela historinha, né? Que você contrata a empresa também te contrata. Então, é importante entender essa organização, como é que ela pode contribuir pra essa minha jornada? E como é que eu posso contribuir pra jornada dela? Semana passada, eu fiz 5 anos de CESA. Ai, então, delícia, parabéns pra mim e pro CESA. Um relacionamento sério de 5 anos aí. E eu tava refletindo sobre justamente essa minha jornada aqui dentro, né? Até para conversar com vocês hoje um pouco sobre isso. O quanto eu aprendi e o quanto eu ensinei. Então, eu sempre enxergo que a jornada educacional do colaborador dentro da empresa é super importante e precisa ser levado muito a sério. Porque a gente está aqui não só para reproduzir trabalhos técnicos, mas sim para ter esse desenvolvimento pessoal e apoiar o desenvolvimento pessoal de outras pessoas. Então, eu acredito muito na coisa do Learning 3.0. Eu vou falar um pouco sobre isso durante a nossa conversa.
Mas eu acho que é esse o ponto, a empresa apoiar esse desenvolvimento do colaborador e o colaborador dar esse retorno compartilhando com outras pessoas e até desenvolvendo coisas dentro dos próprios projetos. Se empoderar, inclusive, dessa sua própria história, né? Eu costumo muito pensar que nós somos um ser holístico, né? Então, a gente não está contratando uma carteira de trabalho ou um recurso, né? Algumas organizações utilizam esse tema, mas eu particularmente gosto de quando a gente olha para a pessoa como um todo e enxergando as diversas possibilidades que tem, né? Então, a educação estar nessa jornada é muito massa, né? É perene e, ao mesmo tempo, muito incrível, porque tá em todas as fases, né? Seja daquela pessoa que tá lá como uma pessoa estagiária iniciando, ou uma pessoa que está, né, continuando, né? O lifelong learning, né? Então, tá sempre aí se atualizando. E assim, a gente nasce, já começa a aprender, né? A gente tá aprendendo desde o primeiro dia que a gente nasce. Então, até eu tava assistindo o episódio passado, que foi com o Josi e com o Perazzo, falando sobre o lifelong learning. A gente nasce já aprendendo. Então, por que seria diferente dentro de uma organização? Por que aqui não é um espaço de desenvolvimento pessoal? Então, assim, eu enxergo, quando eu vou falar em organização, eu penso, poxa, o que ela pode me trazer de benefício? Quando eu digo benefício, não é o benefício do vale alimentação, do vale. Claro que é importante, claro que é necessário, mas que tipo de benefício ela pode trazer para minha carreira? Como é que ela pode apoiar a minha carreira, apoiar o meu desenvolvimento pessoal? Total. Isso que a Jana falou é super importante mesmo, porque as pessoas, elas têm muita mania de pensar, assim, que a gente tem a nossa formação acadêmica ao longo da vida, mas a gente aprende o tempo todo, em todo lugar, em todos os ambientes diferentes onde a gente está, com todos os tipos de pessoa que a gente interage, que a gente convive, e a gente acaba pensando muito que, terminei ali meu período escolar, terminei minha graduação, terminei meu mestrado, especialização, enfim, acabou ali, eu já sei o que eu preciso para eu ter a minha rotina de trabalho, né, enfim, mas não é assim que funciona, né, na verdade. A gente entra em alguma empresa, a gente está sempre aprendendo desde o momento que a gente chega até o momento que a gente sai, ou enfim, durante toda essa trajetória, a gente tem que estar sempre se atualizando, e não só naquilo que a gente costuma trabalhar na nossa rotina, mas em outros temas também que são coniventes com a empresa que a gente trabalha. Então, a gente tem que estar sempre atento ao que a empresa está fazendo. O César, por exemplo, é uma empresa onde acontecem 1000 coisas ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Às vezes a gente fica até ali com um pouco de dificuldade de acompanhar, mas é muito legal a gente tentar fazer esse acompanhamento, porque a gente precisa adquirir esse tipo de conhecimento, mesmo que seja diferente daquilo que a gente faz todos os dias, né? Para a gente ficar atualizado e conseguir interagir e ter mais conexões com as pessoas, né? Então, a gente consegue claramente enxergar aqui 2 lados importantes em relação a esse tema, né? O lado da organização, né? E o da pessoa colaboradora. Pensando nas empresas, Leilinha, vocês consideram que é importante que elas invistam na educação das suas pessoas colaboradoras? E por quê? Na verdade, investimento acho que é o ponto mais importante, assim. Nem todas as empresas, infelizmente, hoje em dia ainda pensam que educação corporativa é investimento. E é um pensamento muito contraditório, porque a partir do momento que o colaborador entra na empresa, ele precisa, além de aprender processos institucionais, né, que já são coisas comuns e que geralmente as empresas oferecem, ele precisa se desenvolver em outros pontos também. E a empresa acaba tendo um risco ali se ela não investir nisso, porque essa pessoa vai chegar um momento que ela vai ver que ela não está se desenvolvendo, ela vai ver que ela não está aprimorando suas habilidades, e ou ela vai acabar saindo da empresa. Então, assim, se as organizações não investirem nesse colaborador, ela tem o risco de perder, ela tem o risco desse colaborador ficar desengajado. Então, quanto mais as empresas investem no engajamento para que eles façam essas formações e em um portfólio grande de formações também, mas ela vai ter ali aquela garantia de que o colaborador vai estar contente, vai fazer um trabalho de uma qualidade melhor e vai continuar com eles, né? Que eu acho que é o que as empresas mais querem, assim, né? Ninguém quer perder um colaborador bom. Não, você está investindo no seu capital, né? Exatamente. Então, o investimento é fundamental por conta disso. E eu sei que muitas pessoas nos escutam, pessoas fora do César nos escutam. Então, você, de empresa, outra empresa que está nos ouvindo, é muito importante entender que se você quer trabalhar com inovação, é muito importante essa parte do incentivo do colaborador à educação. Porque a inovação está o tempo todo em movimento, né? Então, a gente não dá para parar. Eu sempre digo que quando eu entro de férias, sei lá, se eu tirar um mês de férias, quando eu voltar, eu fico, socorro. O que aconteceu? O que aconteceu, né? O que eu perdi, né? Então,
assim, quando a gente tá falando sobre inovação, o César é um centro de inovação, mas muitas empresas não são um centro de inovação, mas sei lá, é da área de saúde, da área de finanças, mas tem a inovação, tá tentando trazer inovação para dentro da empresa, é super importante isso, porque a inovação é sobre pessoas e sobre também estar o tempo todo nesse movimento de experimentação contínua, né? E como é que a gente experimenta se a gente não tem conteúdo, se a gente não tem base? Então, pessoas de empresas que estão nos assistindo, nos ouvindo, fica a dica. E pensando aí nesse lado, né, das pessoas colaboradoras, Jana, qual é a importância de participar ativamente das ações educacionais? Aí, né, ter um papel mais protagonista nesse sentido, que as empresas elas propõem. E quais os desafios e benefícios que isso pode trazer? Boa pergunta, né? Boa. Pergunta de milhões. Pergunta de milhões. E são muitos. Gostei. Então, desafios são vários. A gente entende que eu sempre digo que o fato de eu trabalhar com inovação faz com que eu viva o tempo todo conectada. E isso, às vezes, dá um cansaço, porque você está o tempo todo em movimento, o tempo todo girando. Mas também isso é o que me faz pulsar, como eu falei, né? Tá em conexão com pessoas, enfim. Então, fazer essa gestão de tempo. Tu tem o teu tempo de projeto. Então, a gente tá falando do César, que é uma empresa projetizada. Então, tu tem o teu tempo de projeto. Tem um tempo também para dedicar a coisas da organização como um todo. Como, sei lá, fazer acompanhamento de liderados, acompanhamento com o nosso líder também. Enfim, coisas nesse sentido. Então, a gestão de tempo e tarefas acaba sendo um desafio. Pelo menos pra mim é bem desafiador. Porque eu tenho um desejo gigante de estar o tempo todo consumindo os conteúdos que são produzidos. Gente, a nossa plataforma é maravilhosa. Tem um monte de conteúdo. Eu não consegui fazer ainda quase nada. Porque, de fato, é muita coisa interessante que eu quero parar pra fazer esse estudo. Então, essa gestão, mas não é impossível, né? É uma coisa de gestão de tempo, gestão de atividades, que a gente vai se organizando e fazendo. Do ponto de vista de benefícios, eu só vejo coisas incríveis, né? O que eu acho que é mais importante dentro desse processo é a coisa da cocriação. Então, nos últimos, eu acho que 2 anos, o César teve essa mudança na estruturação da educação corporativa, principalmente, e que foi muito positiva. Desse fomento, né? Isso, desse fomento da educação corporativa, onde os colaboradores são produtores de conteúdo. Isso é muito importante. Porque a gente precisa considerar que todo mundo tem algo a ensinar. E todo mundo tem muito a aprender. Então, por que não os colaboradores fazem isso uns com os outros? Então, eu sou muito, muito fã da coisa da cocriação. Vamos criar junto? Então, a gente tá aqui. Sei lá, Leila é de Sorocaba, eu sou aqui de Recife, de Garanhuns, na realidade. Origens. Olha, pois é. Paty de Recife, a gente tá aqui com 3 áreas envolvidas, conversando nesse momento, fazendo uma cocriação, construindo conteúdo. Uma analista de educação, uma psicóloga, uma designer de formação. Então, olha que rico, né? E temos muito que trocar. Troca. Exatamente. Então, a gente precisa entender que todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem muito a aprender. Então, quando a gente parte desse princípio, a coisa fica muito fluida. A educação, ela flui, porque ela é pra isso, né? A educação é pra conectar, é pra desenvolver pessoas. Então, se a gente tá desenvolvendo só uma pessoa, alguma coisa não tá indo bem. Então, a gente tá aqui pra desenvolver pessoas. Então, acaba criando essa sinergia entre os agentes. Então, pessoas diferentes estão em contato sempre. Sei lá, lá na plataforma, lá no NIO, a gente usa uma plataforma chamada NIO, tá, pessoal? Que tá aqui, Que não é é uma do LMS, César. né? Depois a Leiloca pode explicar um pouco mais. E aí, a gente tem uma plataforma chamada NIO, onde fica todo o nosso conteúdo dos nossos programas de educação corporativa. E a gente vai lá ver um outro colega de outro lugar que a gente nunca teve contato, falando sobre alguma coisa, escrevendo sobre alguma coisa. Então, essa sinergia que é criada entre os colaboradores é muito importante. E até porque, né, a gente tem tem um terminho que é o peer-to-peer, que se você for colocar, né, no literal, é aquele par para par, né? Então, quando a gente coloca um engenheiro de software, por exemplo, falando, né, no seu protagonista, enquanto agente, lá no seu projeto, sobre alguma solução que ele trouxe diferente para estar atuando com tal cliente, ou alguma situação que ele foi, por exemplo, para um congresso, um encontro, e aprendeu algo lá e quer compartilhar esse aprendizado. E aí vem um outro engenheiro de software e vai ler
aquilo que aquele par dele fez é legal, porque você está se identificando, você consegue enxergar nisso o protagonismo ao mesmo tempo, mas também a sinergia entre aquela comunicação. E aqui eu trouxe a sugestão de par para par, mas como eu disse, não necessariamente precisa ser uma pessoa igual em termos de perfis, que isso não existe, claro, a gente tem aqui mais de 200 engenheiros de software, cada um tem o seu jeito, na sua particularidade, mas dá mais vontade, instiga mesmo, que a gente chama, né, de você ler, pô, né, quando a Jana participou, eu falei aqui que ela é podcaster, ela já participou aqui de alguns episódios, não aqui do CesaCast, mas de outros mesmo, de assuntos diversos, que quando eu vi, eu falei, pô, eu quero ver, porque eu conheço a Jana, ela é uma organização que eu participo, e isso faz com que me dê essa vontade mais de entender mais sobre o assunto. Então, essa sinergia que a gente tem aqui, né, que é na nossa hub de aprendizagem, né, o Conecta, é incrível, né, porque possibilita, né, que até a gente de outra área acabe adentrando um pouco mais nesse conteúdo e gostando muito. Isso é bem legal. E tem outro ponto também que é bem importante, que é o lado da empresa nessa história. Que a empresa precisa investir em espaço para o colaborador poder participar de tudo isso, ou de pelo menos, né, ajudar ele na gestão do tempo desse colaborador, para que ele consiga fazer as atividades que ele precisa, que ele gosta, que ele tem interesse, e fornecer coisas de interesse para essa pessoa também. Dar espaço para essa pessoa ter essa conexão. Aqui no César, a gente é muito privilegiado, porque a gente tem isso, a gente tem um portfólio grande de oferta, a gente tem educação corporativa sempre ativa, a gente tem esse espaço da nossa liderança, dos gestores, para a gente poder fazer tudo isso, mas é importante que outras empresa que não faz isso ainda, fica aqui a nossa alerta. Fica aqui a dica, isso é muito importante, porque faz parte do engajamento dessa pessoa também. Ela quer aprender, muitas vezes ela quer aprender e não tem espaço para isso. Então, isso é muito importante também. E, Leilinha, vocês acreditam que existe um momento específico nessa jornada do colaborador para que haja foco em informações ou não? E por quê? Eu acredito que não, Paty. Não tem um momento específico dentro da jornada do colaborador para que ele participe de alguma formação. Porque, como a gente já falou, formação, aprendizado, processo de ensino-aprendizagem, ele acontece o tempo todo, em todo lugar. Então, dentro de uma empresa, a partir do momento que o colaborador chega, ele já precisa estar ativamente ali participando de coisas que vão agregar para a vida profissional dele, né? Essa é a ideia principal, não só profissional, pessoal também. Sim. Aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo das nossas formações de soft skills, que são super importantes, e são formações que essa pessoa vai fazer e que vai levar o aprendizado para a vida, né? Ou, por exemplo, como aqui no César a gente tem o setor de saúde integral, na verdade, né, que faz parte do capital humano, mas que agora é algo que a gente está também trazendo informações que vão para além desse sentido de profissional, de habilidade soft skill, mas também orientações sobre saúde, né? A gente, por exemplo, em maio teve o mês de conscientização sobre hipertensão. Esse mês é sobre conscientização de transfusão de sangue. Então, a gente está também colocando essas temáticas e, como você falou, né, mais um pouquinho, sobre as empresas terem esse tino de possibilitarem esse espaço para as pessoas aprenderem, seja esses diversos saberes, né? Isso. A Jana comentou também um pouquinho mais cedo sobre o lifelong learning, né? Que já foi aí tema de um dos episódios dessa temporada. Se você não assistiu, volta para ver. Assista, escute, enfim. É muito importante. Mas essa questão mesmo de o aprendizado contínuo. Ele vai acontecer sempre, o tempo todo, e é importante que as pessoas estejam interessadas para que isso aconteça o tempo todo. Total. Né? E é importante que esse aprendizado contínuo seja para todos dentro da organização. Sim. Não para grupos específicos. Não, aquele grupo ali trabalha com educação, então tem que ter mais. Não, é para todo mundo, sabe? Então é muito importante quando o C-Level está envolvido com essas iniciativas, quando ele também é produtor de conteúdo, quando ele também consome conteúdo. Então, é muito importante que as diretorias, que o C-Level, que os cargos de liderança entendam a importância disso para que estimulem, incentivem e que ajudem nesse processo de até de gestão do tempo do colaborador, gestão de tarefas do colaborador, entender que, ok, o colaborador é 40 horas, mas vamos organizar para que na semana ele dedique X horas para o projeto e X horas para o desenvolvimento pessoal. Exato. É muito importante isso, né? E aí, trazendo esse ponto de que o César agora está olhando, agora não, há um tempo está olhando para o colaborador como um ser, né? Um ser humano para além de um ser profissional. É isso. Isso é muito importante, que a gente não consegue dividir. O braço de Jana é profissional. A perna de Jana é a vida pessoal dela. O cabelo de Jana é outra
outra coisa. Então, é muito importante ter esse acompanhamento, desse entendimento de que o colaborador precisa se desenvolver em todas as frentes e que a organização, a empresa é um espaço de desenvolvimento. É um espaço formal e informal de aprendizado também. Total. Fora que, como a gente já comentou também, cada um tem um perfil diferente. Então, não importa se a gente tem 100 pessoas que trabalham no mesmo cargo, numa mesma função, cada um tem um perfil diferente. Ainda assim, né? No César, por exemplo, quantos perfis de profissionais a gente tem aqui dentro, né? São mais de 1.000 pessoas. Então, a educação corporativa precisa pensar nisso também. Então, ali, disponibilizar um ensino adaptativo, que é importante, com coisas que interessem para essa pessoa aprender, independente do seu perfil. Fazer um estudo ali de estilos de aprendizagem também é importante. Cada um aprende de uma forma. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser mais visual, gostar de assistir mais vídeos, gostar de ver um infográfico, aprender com infográfico. Outras pessoas não, outras pessoas preferem ler. Cada um tem o seu estilo de aprendizagem, né? Isso é muito divergente, assim, é muito específico. Então, a gente tem que pensar também que tipo de material que a gente vai fornecer para essas pessoas aprenderem. Como esse material vai ser apresentado, né? Ampliar essas possibilidades. Ampliar as possibilidades. Então, ter ali, no mesmo conteúdo, várias possibilidades dessa pessoa conseguir aprender, né, para ter uma efetividade realmente nesse aprendizado. E aí também fora a questão inclusiva, né? A gente tem pessoas que são PCDs na empresa, enfim. A gente tem que pensar na acessibilidade também. Total. Em tudo isso, que é também um outro tema super extenso, né? Uhum. É que a gente ainda tem que analisar. Mas tem que ser pensado, a empresa tem que pensar nisso também. Porque senão ela acaba não atendendo pelo menos a maioria. A ideia é atender pelo menos a maioria. Na verdade, no mundo ideal, a gente quer atender todo mundo, né? Porque a gente sabe que cada um tem as suas necessidades diferentes. Mas o quanto mais a gente atingir as pessoas e garantir um aprendizado para essas pessoas, melhor vai ser para a gente e maior vai ser o sucesso da empresa nisso, né? Um ponto muito importante que você trouxe aí, né, sobre os PCDs, né? Uhum. E não é só sobre como a minha empresa, a minha instituição fornece possibilidades dessa aprendizagem para pessoas que têm deficiências que são visíveis, né? Mas deficiências ocultas também, Exato. como neurodivergências, né? O TDAH, o TEA, fazem essa necessidade da gente pensar também como é que eu estou colocando esse conteúdo em prova, como é que eu estou possibilitando, né, essa pessoa ter esse acesso a essa informação. E aqui a gente não tem só o contexto das pessoas colaboradoras, dos discentes, dos docentes, né, mas também dos discentes, Isso. né, os Exato. alunos, né? E pegando esse gancho aí, Jana, como é que a gente, enquanto César School, nesse quesito de educação, dentro da jornada dessas pessoas, está realizando aqui dentro? A gente, enquanto César, Centro de Inovação, a gente tem um privilégio gigantesco de ter, de fato, aqui dentro uma escola de inovação, né? Então, isso quer dizer que nós temos pessoas que são preparadas, que trabalham com educação, especificamente, que não é toda organização, toda empresa que tem esse privilégio que a gente tem, né? Mas a gente nasceu, né, o César, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, já nasceu com esse propósito de estudo, de ensino, de aprendizagem. E aí, tendo a César School aqui dentro, sendo esse órgão vivo do César, para desenvolver essas coisas, essas frentes de educação, esses produtos educacionais, é incrível, porque a gente tanto está formando para fora, quanto formando para dentro. Exato. Isso é muito importante a gente estar fortalecendo o nosso ecossistema interno e o externo. E aí eu sempre gosto de resgatar um pouco, rapidamente, a história da César School, né? Como foi que a gente nasceu? A gente nasceu querendo capacitar engenheiros de software do ecossistema do Porto Digital, porque aqui em Recife não tinha cursos para isso. Então, galera, vamos aqui fazer uma especialização pra gente capacitar essa galera, tanto do César quanto do ecossistema do Porto Digital. Bora! Então, tinha um objetivo muito específico de formação de colaboradores, né? Já nasceu da necessidade de aprendizado, né? Exatamente. E aí, foi entendendo que a gente tinha muito na veia esse objetivo de formar pessoas, de formar cada vez mais. Então, a gente começou por uma especialização de engenharia de software. E agora a gente é
gigante, tá? Porque Gigante. maior linha reta das Américas. Então, quem não é de Recife, que tá nos ouvindo, entenda. Tudo aqui é maior linha reta das Américas. Não é por nada não, mas somos muito orgulhosos. Então, assim, é super... A jornada da CESA School sempre contribuiu para dentro e para fora. E isso é muito importante. A gente quer desenvolver os nossos colaboradores e quer que os outros colaboradores de outras empresas também se desenvolvam. Então, a gente está sempre procurando fazer, sei lá, convênios e parceria com outras empresas para levar nossos produtos, para levar nossas iniciativas, para que as pessoas conheçam e também se desenvolvam. A gente sempre tem a premissa da comunidade ecossistêmica aqui de Recife, que é quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Então, a gente quer que todos estejam na maré alta, sabe? Pra gente é bom, pra todo mundo é bom. Então, você, de empresa que está nos ouvindo, entra aí, cesa.school e conhece os nossos cursos. Nosso portfólio de ofertas é incrível. E você pode, Exatamente. inclusive, né, não só as empresas, mas também as pessoas que queiram buscar algum tipo de curso com a gente, olhou lá no site, achou massa, pode marcar para conhecer. Exatamente. A gente tem um conteúdo bem massa que a gente divulgou nas nossas redes sociais, é um dia na CESA School. Então, é incrível, não tem uma pessoa que visite. Eu sempre falo de Arthur aqui, meu filho, no CESAcast, e eu já projeto, eu já falo com ele, você vai estudar na CESA School, ponto final. Você é livre, filho, para escolher, mas a mamãe já escolheu, tô brincando. Mas eu quero muito aqui que ele vivencie isso, que é incrível. A gente tem várias, inclusive, pessoas que são colaboradoras e que não só estudam lá, mas tem também suas famílias, e a gente tem um feedback muito legal, né, Jana? Perfeito. E assim, do ponto de vista, eu enquanto colaboradora, eu sou altamente impactada por essa política de incentivos, né? Eu faço doutorado e o CESA, desde o começo, me deu muito apoio. Eu faço doutorado em ecossistemas de inovação, então dá muito match com o propósito do CESA. E desde o começo eu recebi apoio de todo mundo. Quero, inclusive, mandar um beijo pra Regi, que tá aqui nos assistindo hoje. Que me dá um super apoio nesse processo, que me dá muita força. Vai, Jana, tá massa, continua. Vai ser muito bom. Então, tem esse incentivo. Não é só a gente dizer, pronto, colaboradores, temos cursos aqui pra vocês. Não, colaboradores, temos cursos pra vocês. E a gente cria um ambiente que possibilite você fazer esses cursos. Porque também não adianta, a pessoa tá... Mas, enfim, eu sou a colaboradora impactada bastante por essa ideia de incentivos, né? À educação. Muito bom. Jana é exemplo vivo aqui, gente. Eita! Ela vivencia a nossa política de incentivos. Vivencio. Tá, sério. Ó, tem um curso aqui aberto. Bora. Bora dali. Agradecer, inclusive, nossos business partners, né? A Regita tá aqui assistindo a gente nessa gravação, né? Uma das nossas business partners e que atuam justamente nesse fomento, né? De você estar incentivando, buscando. A gente tem o nosso percurso de desenvolvimento infinito, que é o PDI, diferente aí de plano de desenvolvimento individual. Aqui é um percurso mesmo, faz parte da jornada e as nossas BPs auxiliam muito a gente nesse sentido, para trazer relevância através desse ensino também, né? E por falar nessa jornada aqui dentro do capital humano, Leiloca, como é que a gente, enquanto setor de capital humano, enquanto diretoria, na verdade, auxilia isso, né? Eu citei aqui as BPs, como é que você lá dentro das academias consegue aqui trazer pra gente essa informação? O colaborador que chega no CESA, ele já começa uma jornada que é realmente infinita. Porque a partir do momento que ele chega, ele já entra participando de uma das academias que a gente tem aqui dentro de educação corporativa, que é o Integra. Então, ele faz todo um estudo, ele participa todo de um estudo, não é só um onboarding, como muitas empresas fazem, coloca a pessoa no onboarding que dura um dia e pronto, a pessoa aí tem todas as áreas participando, todas as informações. Todo mundo junto, enfim. E aí, depois disso, coloca o colaborador para trabalhar e pronto. Ele tem que fazer lá as suas tarefas e fica por isso mesmo. No CESA é diferente, a gente tem uma jornada completa. Então, a pessoa entra, ela tem onboarding, mas ela tem todo o material que ela precisa para ela se aculturar, né, ao CESA, para ela aprender ali o que ela precisa para sua rotina, para ela se aprimorar. E esse material e esses encontros que a gente faz ficam disponíveis para essa pessoa durante todo o tempo dela aqui. E não é só a Academia Integra que tem esse trabalho de integração da pessoa colaboradora, mas a gente tem várias frentes dentro da educação corporativa que auxiliam no desenvolvimento dessa pessoa. Então, a gente, além do Integra, por exemplo, tem outras academias como Conecta, que a gente já comentou um pouquinho, que é nosso
comentou um pouquinho, que é sobre o nosso hub de aprendizagens, de troca de conhecimento. Então, dentro do Conecta, por exemplo, qualquer pessoa colaboradora pode criar um conteúdo ali que é do seu interesse, que ela sabe um pouquinho mais, que já estudou, enfim, e compartilhar com outras pessoas. E todo mundo pode acessar, todo mundo pode ler, todo mundo pode criar conteúdos. Inclusive, agora a gente está abrindo para alunos da School também participarem. Nossa, que legal! Que é muito legal. E o pessoal está animado. Então, logo vai ficar realmente aberto, assim, para todos os alunos poderem fazer essa criação e compartilhamento de conteúdos, né? E fora o Conecta, a gente tem outras frentes também, que são de desenvolvimento e formação um pouco mais específicas, mais técnicas, mas a gente tem também uma outra frente de formação que é só para soft skills, que aí já desenvolvem habilidades, né, mais pessoais e que a gente está sempre precisando, que a gente precisa sempre aprimorar. Então, tem liderança, protagonismo, enfim, tem várias outras formações nesse sentido. E tem a política de incentivos, que a Jana comentou, que ela faz parte, né? Que é uma política que a gente tem para concessão de bolsas e de auxílio para que as pessoas façam outras formações também. Então, se a pessoa quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, pode ser dentro da própria Cesar School ou fora também, a gente auxilia a pessoa com isso. Então, hoje nós temos já várias bolsas disponibilizadas e não é só isso. Se a pessoa quiser fazer um outro curso também em alguma outra plataforma, como, por exemplo, a Alura, que a gente tem parceria também, ela pode ir até lá, escolher o curso que ela quer e fazer um curso gratuitamente. Completamente gratuito. Então, isso é muito legal. A Alura aí é nosso parceiro, né, nisso? Isso, tem muita coisa, gente. Se a gente for falar de tudo aqui, nós vamos ficar 2 horas só falando. Inclusive, as duas já deram spoiler. A gente vai falar nessa temporada de educação, vai falar sobre as políticas de incentivo e também do Fundo Educacional da Cesar School. Isso. Vamos deixar aqui já link no post para vocês já irem degustando um pouquinho quando a gente for conversar mais. Fica aí o spoiler. E meninas, pra gente finalizar esse papo tão gostoso, eu queria pedir para que vocês forneçam dicas tanto para os profissionais, né, para os alunos que estão aí buscando se engajar, né, e aproveitar mais as oportunidades de formação que a empresa oferece e também já dar dica para os nossos ouvintes que são de empresas, né, para como colocar isso dentro do seu ambiente aí corporativo. Eu comentei no começo sobre o Learning 3.0, eu acabei não desenvolvendo muito sobre isso, mas eu acho muito importante para o colaborador tentar esse Learning 3.0. Então, qual é a premissa disso? A premissa é que um colaborador ensine o outro, que a gente não tem esse aprendizado em modelo cascata e que, de fato, tem uma horizontalidade do aprendizado, né? Então, quando a gente fala de educação corporativa, não é só sobre produção e consumo de conteúdo, mas também essa mentoria que um dá para o outro, esse apoio que um dá para o outro. Então, essa coisa do Learning 3.0 é super interessante, é aprender fazendo, aprender no dia a dia, entendendo que, Paty, tu manja já nessa história e eu queria muito que tu me ajudasse nisso. Eu sei que Leila é muito proativa, ou então se comunica muito bem e eu não me comunico tão bem. Leila, tu pode me apoiar nisso, me ajudar a desenvolver essas habilidades de comunicação aqui dentro e a gente entender que esse Learning 3.0, ele precisa acontecer. A empresa é a escola para isso, né? O espaço para esse desenvolvimento desse Learning 3.0. O Silvio Meira, que é um dos nossos, né, fundadores, patrono aqui, né? Ele fala isso, que toda empresa deveria ser uma escola, né? Exatamente. Então, a gente precisa esquecer essa coisa do Learning 3.0 ou 2.0, onde a gente tem uma pessoa ensinando a outra, um aprendizado de cima para baixo, e entender que todo mundo são os pares e que, por exemplo, coisa muito, muito, muito rica que acontece são as mentorias. As mentorias, eu fui mentora de algumas pessoas, tô voltando a ser mentora agora, de próprios colaboradores, colegas aqui do Cesar, e é super interessante, é muito importante isso, porque, de novo, todo mundo tem algo para assinar e muito para aprender. Então, a gente entende que os nossos pares são aptos a isso. E aí, a minha dica é, galera colaboradora, contribua. Contribua. Engaje nesse processo. Entenda que, poxa, eu tô vendo que um colega talvez não tá se desenvolvendo tanto em tal coisa, eu vou lá tentar dar essa mentoria mesmo que informal, dar esse apoio. Vou produzir conteúdo para as frentes que eu tenho na minha organização. Então, o pessoal do Cesar, é importante produzir conteúdo para o Conecta. Inclusive, galera do Conecta que está ouvindo, eu mereço um prêmio, viu? Porque ano passado,
passado, eu produzi mais conteúdo pro Conecta do que a Globo. Olha aí. Josi, essa foi pra você, viu? E ela já chegou pra mim agora, mês passado, dizendo, vamos, Jana, mandar. Eu digo, Continua, mulher, Jana. pelo amor de Deus. Então é isso, colaboradores e colaboradoras, muito importante engajar nesse processo. É importante também entender que essas trocas no dia a dia, no ambiente de trabalho, seja ele físico ou remoto, é extremamente importante e contribui para esse aprendizado. E para as empresas, eu digo uma coisa, só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Se a gente tem um colaborador que está lá parado, engessado há muito tempo e que está fazendo mais do mesmo, é ruim para ele, é ruim para a empresa, é ruim para o ambiente de modo geral, porque vai meio que contagiando essa energia. Então, é muito importante que a empresa esteja estimulando. E, mais uma vez, se a empresa tem desejo de fazer alguma coisa com ênfase em inovação, não tem outra saída. A educação é a única saída. Então, assim, vamos agora comprar novos softwares. Gente, não funciona. Não funciona. Inovação, primeiro, não é sobre tecnologia. Primeiro ponto, assunto para o importante. próximo podcast. Inovação começa com pessoas, né? Exato. Então- Começa e termina com pessoas. Exato. Então, assim, é muito importante entender a importância da educação. E aí, empresas desenvolvam seus planos internos, seus programas internos. E se por acaso não conseguirem, estamos aqui, ó. César School para apoiar. Vem cá conhecer o nosso portfólio. É isso que mesmo. bom. Acho que é isso que a Jana falou, é muito importante. A minha principal dica para o colaborador é participe. Olhem para o que a empresa de vocês está oferecendo, participem das iniciativas, dos eventos, das palestras, das formações. O que vocês puderem participar, tentem participar. Porque se a gente não tá ali ativamente vendo o que está acontecendo e aprendendo, a gente acaba não engajando também. Então, dê o primeiro passo. A partir do momento que vocês derem o primeiro passo, vocês vão se sentir já mais engajados com as conexões, com as trocas, com os aprendizados e vão chegar no momento ali que vocês vão querer compartilhar também. E é essa ideia, né? A ideia da conexão, que é a principal ideia. E para as empresas, acho que é muito importante também estar sempre olhando para dentro, olhando para os seus colaboradores, percebendo ali o que está acontecendo, o que eles estão precisando, quais as necessidades, mas olhar também para fora, olhar para o mercado, né? O que a outra empresa está fazendo que está dando certo? Por que as pessoas estão tão engajadas? Olha para o César, gente. Por que essas meninas estão tão contentes trabalhando no César, querendo aprender, enfim? O que eles estão fazendo de diferente? Aqui a gente já deu várias dicas, né, meninas? Então, isso é muito importante, estar atualizado com o mercado, com o que está acontecendo no mundo, para trazer isso para a empresa de vocês também, né? E quando a gente pensa nisso, né, a gente pensa no impacto em relação ao que a gente tem no mercado como um todo, né? A Jana falou aqui sobre esse coletivo, né? Esse pensamento em relação ao ecossistema, mas não é só uma especialização, uma especialidade, uma especificidade, na verdade, daqui da nossa região. Você pode olhar para isso como um mercado como um todo, porque Exato. se você não tem aquele profissional, que ele tá, né, que ele tá enferrujado, que ele não tá atualizado, isso é ruim para o profissional, para a empresa, mas também é ruim para o mercado. Exatamente. A gente tem aqui, né, um episódio que a gente falou sobre reskilling e upskilling, inclusive. Isso, Fica aqui a dica também para você se engajar nesse episódio. A gente fala sobre o skill gap, né? Que é a falta de certa habilidade, seja ela uma competência técnica, né? Ou uma competência de comportamento, né? Um hard soft skill, que a gente consegue observar no mercado. E quando a gente pensa que lá para 2030, na verdade, ainda não tem profissões que não foram feitas. Veja só, a gente ainda tem profissões que não foram feitas e que lá em 2030 vão ser exigidas no mercado de trabalho. Exatamente. Então, quando a gente pensa nisso, 2030 está ali. A gente já se assusta, né? A gente já tem, inclusive, 2025, eu acho que foi esse ano, inclusive, que a gente trouxe nesse episódio sobre reskilling e upskilling, as necessidades de competências que não tem. Então, quando a gente pensa nesse todo, é importante ver. E eu queria também trazer aqui um ponto que o protagonismo precisa também ser da pessoa colaboradora, da pessoa que está lá como estudante. Não é só da empresa. É importante, sim, trazer esse fomento, mas a carreira é sua. Você é o dono da sua carreira, a dona da sua carreira. E até porque as equipes de educação corporativa também são colaboradores, né? Sim. Então, é muito importante a gente estar sempre trazendo feedback, contribuindo, co-criando e apoiando nesse processo. Então, assim, tem até aquele livro, né? Tipo, seja egoísta com sua carreira, alguma coisa assim.
Porque se você não pensar, quem vai pensar? Isso. É a sua vida. Ninguém vai fazer por Tome você, a rédea né? dela, é sua, tipo, vai, né? Então, mas assim, é muito importante entender isso e até se a empresa ainda não faz algo nesse sentido, vai puxando, puxa iniciativa. Vou começar agora a mentorar a Leila. Galera, tá sendo massa, vamos lá, façam isso. Bom demais. Eu vi algo no LinkedIn sobre uma prática que a empresa Isso. fez e eu queria compartilhar. Bora? Perfeito. Bora. Se a sua empresa também tem um podcast feito o CESAcast, então vocês aí, pessoas colaboradoras do Cesa que estão nos ouvindo, a gente tem sim possibilidades de trocar. A gente já foi procurado, a gente tem sido, ainda bem, muito procurado por aqui no CESAcast, de colaboradores que chegam pra gente e fazem, tive uma ideia legal que eu queria fazer uma série sobre isso. A gente vai ter, inclusive, o Bucket Problems chegando por aí, que é uma série técnica que surgiu de um grupo aí de pessoas colaboradoras. Isso é muito legal. Então, trazer também à tona essa possibilidade. É troca e é também aprendizagem contínua. Boa. Legal, gente. Esse papo foi fundamental para entendermos a estreita relação entre a educação e a jornada das pessoas colaboradoras dentro das empresas. A importância dessa relação ser sólida e quais benefícios ela traz para todos os envolvidos. Por falar nisso, fica aqui o nosso jabá, né, o nosso convite para que você, nosso amigo ouvinte, conheça mais sobre a educação corporativa por meio de um material incrível que a gente está disponibilizando no site do Cesa. O endereço está aqui no link do post e você consegue acessar, bem como também todas as sugestões que a gente deu sobre o portfólio de ofertas da Cesa School, os cursos que nós temos também oferecido e também o link aqui para os outros episódios que a gente comentou. Chegamos ao final desse episódio aqui da terceira temporada sobre educação e a vontade de aprender. Minha gente tá aqui, ó. Aí Só aumentou, lá né? em cima, eu tô aqui aprendendo no episódio e querendo cada vez mais, né? Tá muito show essa temporada. Acompanha aqui a gente. Queria muito agradecer a presença dessas duas convidadas ilustres que eu amo demais de paixão, as duas. Leilinha, que é especialista em design instrucional e tecnologias na aprendizagem e também analista de educação, analista educacional do time de educação corporativa e roteirista desse CESAcast. Meloca, muito obrigada. Obrigada, Paty. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu sabia que eu ia trabalhar ali nos roteiros, mas não imaginei que eu ia estar aqui um dia Que participando plot, né? realmente. Plot twist aí. Viu, gente? O mundo dá voltas. Tô aqui mesmo. E foi meu primeiro podcast. Espero que venham aí outras oportunidades para eu poder contribuir um pouquinho mais. E me chamem, que eu venho. Bora dali. Também agradeço a participação, nossa queridíssima Jana Branco. Eu tenho liderados, inclusive, que são seus alunos e que vivem dizendo, quando tem lá a sua aula, poxa, eu amo Jana. Jana, professora incrível. Jana Lovers. Jana Lovers. Eu quero mandar um beijo para todos os meus estudantes e minhas estudantes. Gente, olha, eu falo sempre que a parte de ser professora é o que me mantém oxigenada em movimento, então... muito obrigada, amo vocês, amo todos os estudantes. Agradecer aqui que Jana é nossa coordenadora de projetos educacionais também, professora, como ela falou. Obrigada, Jana, por ter topado aqui com a gente. Eu que agradeço, eu acho que eu já tinha feito todos os recursos do Cesa, vídeo, tudo, faltava só o podcast. Pronto. Agora foi, check. Resolvido. Muito obrigada, foi ótimo, já quero estar na próxima temporada. Vou já me oferecendo aqui. Foi um prazer também ter vocês aqui com a gente, discutindo esse tema tão relevante para todas as pessoas colaboradoras do Cesa e também para o nosso público externo. Queria pedir para que vocês continuem acompanhando a gente, deixar aqui o convite para fazer dessa temporada aí um show de engajamento e seguir aí todo o nosso conteúdo nas nossas redes sociais aqui do Cesa. Tem alguma sugestão, comentário a fazer sobre nosso assunto ou até mesmo uma crítica? Chega mais! Manda um e-mail para podcast@cesa.org.br ou procura a gente nas redes sociais. A gente tá colocando aqui enquetes nessa temporada, então participa também, que a gente quer saber como é que você tem aí aprendido. Bora, Dali! Até mais!